Fala pessoal, Rafa aqui, primeiro vídeo de 2022 e hoje eu queria falar um pouco sobre esse livro aqui, chama Todos os Santos, né, que é um compilado de vários trabalhos do Marcelo Quintanilha. Então, é um livro de um quadrinista super reconhecido, né, no meio brasileiro, e é um livro que tem bastante ilustração também. Tá, então eu queria mostrar para vocês, falar um pouco sobre esse livro aqui. Então, fica ligado aí. Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada nesse livro aqui, Todos os Santos, do Marcelo Quintanilha, que é uma espécie de coletânea, assim, com vários trabalhos dele, né, ao longo da carreira e tal. Então, a primeira coisa aqui que me chamou bastante atenção foram essas capas dos trabalhos em quadrinhos dele. Por exemplo, aqui temos Tungstênio, Talco de Vidro e Inara Nacional. E é interessante como me agradam muito mais as capas que foram feitas para o exterior, comparadas com as que foram publicadas aqui, né, no Brasil. Eu acho isso muito bonito, essa cena, né, como a capa do livro, e percebe o trabalho de uma capa com todo esse espaço de arte, né, de capa contra capa, não sei o nome, capa de trás, enfim, toda essa arte enorme que vai proteger o livro, né? E é uma cena muito bonita, então as cores e tal. E, por exemplo, eu não li esse material ainda, mas eu vi o filme e isso me lembra muito, né, o clima do filme, né, por se passar em Salvador e tal. A capa do Brasil, dá para ver que são algumas cenas, né, provavelmente da história em quadrinhos aqui, com uns retângulos aqui de cor magenta, algo assim. E é bem diferente o clima, né? Assim, julgando só por essas duas imagens, a sensação, o clima são bem diferentes. Me agrada mais essas, assim, acho mais bonitas e tal. Mesma coisa com as outras, né? Que é talco de vidro, você vê que tem umas linhas retas também, coisa que aqui na edição da França não tem. As cores aqui são mais naturais, né? Aqui você tem uma predominância numa cor só. Aqui tem um contraste maior, então dá uma cara mais de vida, né? Não é o mesmo caso aqui da edição de Portugal, mas que também é muito bonita, né? Aqui na área nacional a mesma coisa, né? Esse plano, né, onde o personagem está sentado aqui, no exemplo do Brasil, na capa do Brasil, há essas linhas, esse quadriculado, né? Esse chão quadriculado, enquanto que da Polônia e de Portugal já é o chão, né? Um chão, uma calçada. Então fica mais natural, né? Não sei. Me agrada mais, tá? Eu achei interessante ter as capas aqui para ver como que foram essas edições fora do Brasil. Poxa, que bacana a quantidade de países estrangeiros aqui onde essas obras foram publicadas também. Muito bacana, né, gente? Então, o meu interesse por esse livro em específico, antes inclusive até de ler as histórias em quadrinhos, foi para poder conhecer melhor o autor Marcelo Quintanilha, né? Como eu fiquei conhecendo o filme, mas poxa vida, quem criou a história original era o Marcelo Quintanilha, então fiquei muito curioso para ver um pouco da sua história. Descobri que tinha esse livro aqui e a gente, a partir dele, consegue ver sim a sua história, né, a sua trajetória nessa parte aqui da cronologia. Aqui a gente já tem um texto que é um prefácio de um outro quadrinho dele, feito pelo Aldir Blanc, muito bacana. E entrevista, né, que a gente consegue ter um panorama, entender
alguma coisa da trajetória do trabalho do Marcelo Quintanilha, né, nessas entrevistas e textos. E aqui a gente tem as histórias em quadrinhos que ele fez. Essa, por exemplo, é de 88, que tem um personagem chamado Mestre Kim, que eu fui ver, e esse Mestre Kim, ele era uma pessoa real, né, que parece que atuava aqui no Brasil, aparecia até em programas de televisão, e então foi feito histórias em quadrinhos a partir dessa figura, né, criando esse personagem do Mestre Kim, que é muito curioso, é muito curioso. É uma pena que a gente não tenha a história completa, seria muito legal poder ver uma história dessa inteira para ter um mínimo de noção assim do que era isso, né? Porque, poxa vida, é de 88, eu em 88 eu tinha 4 anos e nunca li isso aqui. E não sei como que eu acho isso hoje em dia. E aqui, então, a gente vai ver outras histórias, né, também dessa mesma época. Essa aqui, por exemplo, é uma chama Histórias Reais de Lobisomem. Então aqui a gente já imagina que são histórias de terror, né? É interessante ver o próprio desenho, né? Se a gente está observando aqui o trabalho do Marcelo Quintanilha, dá uma olhada em como era esse desenho nessa época. Era muito interessante, nível, obviamente, profissional. E com uma variedade, a gente vai ver aqui mais pra frente. Olha que interessante isso aqui. Histórias Reais de Drácula, né? Também dessa época de 89. E o que eu achei mais engraçado aqui é o fato de ser uma história do Drácula. Mas existe esse personagem que lembra muito o nosso Mestre Kim aqui. Não sei se é, mas de qualquer forma está tendo uma luta entre um mestre de artes marciais e o Drácula, muito provavelmente, né? Que mistura interessante. É muito legal esse quadro maior, né, que ocupa grande parte da página e não possui requadros. Então a gente tem a ação se desenvolvendo dentro do quadro, né, sendo as sequências mostradas apenas pelos desenhos aproximados aqui, né? É uma coisa bem interessante, esses planos em primeiro plano aqui, em comparação com os outros um pouco mais distantes, assim. Eu acho isso bem, bem legal, tipo, não é daquela formatação, né? Isso poderia ter sido feito com as sarjetas aqui, separando esses quadros, mas uma vez assim, tudo num quadro só dá uma dinâmica muito, muito mais legal. Outros exemplos aqui ainda, essa é uma história aqui também do Drácula, e é interessante porque escolheram justamente o momento onde a temática parece muito diferente, né, do que se esperaria de uma história de vampiro. Então, por isso seria muito legal ter uma história dessa completa, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Aqui já histórias reais de lobisomem. Então você vê histórias do Drácula, histórias do lobisomem, histórias de terror. E é interessante, né? Principalmente ver aqui como que foram feitas as cores. Talvez, obviamente, talvez não tenha sido feito por ele, mas como será que o que será que ele achou dessas cores, assim, né, que foram escolhidas para esses quadros? Eu vi em algumas entrevistas com o Quintanilha, ele falando que ele se preocupava bastante em entender o processo da impressão, né, do trabalho, para entender como poder fazer o seu desenho.
tirando o maior proveito do resultado que vinha da gráfica, né? Então, eu tenho muita curiosidade de saber como alguns desenhistas, né, profissionais, eles reagem à colorização dos seus desenhos, né? É uma curiosidade. Aqui a gente tem mais uma história do Mestre Kim e fala a verdade, se não dá muita curiosidade para entender o que está acontecendo aqui. Tem o Mestre Kim, um cara que luta, pelo menos a pessoa, né, lutava taekwondo. E aqui a gente tem uns personagens, tipo esse personagem, que parece um alienígena, cara, com um terceiro olho aqui. Isso aqui tá rolando uma reunião de emergência no prédio da ONU. E tem um cara de terno. Cara, que loucura isso. Devia ser muito interessante, devia ser muito divertido, talvez. Dá muita curiosidade de sacar uma história dessa. Tá? Uma pena que o livro não tenha. Então ele traz alguns exemplos, né, escolhidos aí para a gente ter uma boa noção do que ele estava fazendo lá em 88, 89. É bacana olhar para esses desenhos aqui, a expressão de um personagem, né? Percebe que já tem uma estilização, né? Não é exatamente igual aqueles desenhos que a gente vai ver na Marvel, na DC, ou em revistas norte-americanas, ali da década também de 70, por aí. Tem uma estilização particular aqui que é bem agradável, né, da gente ver. Aqui outra história de luta de um outro personagem também engraçado, que tem o nome de Bonzo Secreto. O nome é engraçado, né? O personagem provavelmente deve ser alguém bem sério, uma vez que ele tá descendo a porrada em geral aqui. E também o que me chamou a atenção nessa história foram as cores aqui. As cores são bem interessantes, né? Você vê que tem uns contrastes bem pontuais, assim, que ajudam a fazer a leitura da página de uma forma bem agradável. Aqui a gente já tem uma história só em preto, né? E esse tratamento do nanquim aqui é bem legal, né? Ele lembra algumas coisas do Charles Burns, né? Então, aí aqui a gente já entra numa história que foi premiada, que ganhou um prêmio de ecologia da primeira Bienal Internacional de Histórias em Quadrinhos do Rio de Janeiro, em 91. Tá. E aqui, cara, a gente começa a ver algo que muito provavelmente a gente vai encontrar em outras histórias do Marcelo Quintanilha, histórias assim, os livros mesmo, né, que ele publicou. É uma coisa que tem uma técnica de desenho e de pintura incríveis, né? Existe um cuidado muito grande com a perspectiva e o desenho de cenários, como a gente pode ver aqui, em vários lugares, mas em especial nessa cena, nesse painel. Mas tem também uma preocupação e um cuidado grande no texto. Tá? O texto aqui, ele conta a história que a gente vai vendo e as imagens, elas dão um suporte, né, para esse entendimento. Então é uma relação assim, muito necessária, né, entre o texto e as imagens, que são muito interessantes. Você vê que tem técnicas de pintura tradicional aplicadas aqui, aparentemente aquarela, né? Repara como esse céu é feito. Então é algo muito, muito bonito, muito destacável, né? Que se destaca. Não é à toa que ganhou o prêmio. E tem uma narrativa muito especial, no sentido do tempo em que as coisas acontecem, né? Exige
que você imagine e entenda muito o contexto de onde essa história está acontecendo, tá? Então é algo bem interessante. Outras histórias aqui. Essa aqui é uma história inédita, então ela está sendo publicada primeiramente nesse livro, tá? E aí já é um tratamento diferente, né, no quesito da cor. O desenho é muito legal, porque parece que vem do próprio lápis, né? Em muitas partes a gente consegue ver uma espécie de sombreado e um tratamento que se assemelha muito a um tratamento de lápis, né? O que deixa um ar assim, especial, né? Uma vez que a gente está muito acostumado em ver arte de finalização com nanquim, então já é uma coisa nova. Isso aqui cara, quando eu vi isso aqui eu não sabia. Eu não sabia. Isso aqui é a capa do CD do Planet Hemp, da invasão dos Sagaz Homem-Fumaça. Que eu cara, já tinha visto. Eu nunca tive o CD, mas colegas meus da escola tinham e tal. Eu cheguei a ver, assim, na sala de aula, tal, essa capa. E cara, eu achei muito legal, mas eu não sabia de quem que era, né? E aqui a gente tem, eu não sei se isso no CD tem também, tá? Esse conjunto aqui, né? Mas aqui eu lembro muito dessa imagem como capa. E aqui a gente tem meio que uma continuação da história. E são desenhos muito maneiros, muito legais. E quanto que esses balões são legais, sabe? É uma coisa que a gente vai ver em outros lugares. Antes a gente está vendo aqui umas ilustrações, né? Imagina o original disso aqui, cara, deve valer uma grana. Muito maneiro, Zeca Pagodinho. Essas ilustrações que são para revista, né? Revista Trip no caso. Que, poxa, olha esse conceito, né, de misturar um tratamento mais realista com um desenho mais tipicamente infantil, num recorte e colagem. É algo, cara, é uma ideia muito... e uma execução também muito bacana. Isso aqui são obras que, pô, os originais disso aqui têm um valor muito interessante, né? Aqui outra ilustração. Então você vê que tem, pô, trabalhos aqui com técnicas diferentes e tal. Algo que me fez sentir falta da técnica, de repente, do trabalho, né? Se eu pudesse saber como que foi feito isso, seria legal. Mas aqui a gente tem só a indicação de onde que isso aqui foi publicado, né? Na revista. E os títulos, né? No caso de cada trabalho. Cara, esses balões e essa fonte, fala se não é a coisa mais legal do mundo, cara. Isso aqui é muito... é um balão que não é um balão convencional, ele não é padrão, né? Ele é bem estilizado, ele tem um pouco de movimento de acordo com a fala mesmo do personagem, né? E essa fonte que parece feita à mão, mas também é muito bem feita. Nossa, que pena que ele já fez, que eu queria fazer algo assim. Cara, olha que ilustração muito bacana também. Eu senti falta de saber o material, de repente, que tinta que foi usada. Aqui a gente vai ver ilustrações muito bonitas, né? A gente não tem um contexto exatamente do que está retratando aqui,
Mas de qualquer maneira a gente tem essas imagens que são muito, muito legais, cara. Isso aqui, né, é uma pintura muito bonita, né? Muito, muito bonita. Aqui outras ilustrações também. Cara, esse balão e essa fonte é muito maneiro, né? Então, cara, dá pra gente perceber a versatilidade, as várias formas de trabalhar na criação de imagens, né? Repara como que isso aqui tem muito provavelmente um amparo fotográfico, né? De uma referência fotográfica, mas é propositalmente trabalhado para que se tenha essa estilização também, e principalmente nas cores, né? Na forma como se apresenta a imagem. É muito legal. Imagina isso aqui, eu não sei, infelizmente eu não sei ainda como que são os quadrinhos dele, mas imagina isso sendo parte de uma história em quadrinhos, né? Aqui uma sessão de fotos. Então esse aqui é o Marcelo Quintanilha. E aqui, gente, começam tiras que saíram no Jornal do Estado de São Paulo, isso em 2010. E aqui, então a gente consegue ver mais de quadrinhos, né? Eu gostei muito dessa forma como eles dispuseram isso na página, com esse espaço em branco. Eu achei que deu um, um bom espaço de leitura para essas tiras aqui. E isso aqui é muito legal. Eu nunca assinei, nunca li o jornal Estado de São Paulo, então é a primeira vez que eu estou vendo tudo aqui, né? E essas tiras elas são muito ricas, assim, elas são muito complexas, né? Mesmo sendo curtas. Então é muito interessante como cada história dessa aqui, ela parece parte de uma história muito maior, né, que poderia muito bem ser desenvolvida e virar uma história digna de um quadrinho próprio. Tá? Então isso é muito legal, se você poder acompanhar isso no jornal. Né? Então essa história mesmo aqui ela vai aparecer mais para frente, com desenvolvimento maior, para mostrar o quanto que cada ideia dessa é rica, complexa, cheia de profundidade, porque está muito voltada, muito focada na questão da, não vou chamar nem de personagem, mas da pessoa que está sendo vista aqui nos quadrinhos, né? Então essa série, essa galeria aqui das tiras, ela é muito bacana, né? Porque é um lugar onde estão reunidos esses trabalhos aqui que vale muito a pena ver, porque inspira, cara. Isso aqui você dá uma olhada, isso aqui você fala, olha, tem uma história toda aí, né? É bem massa. E é bem Brasil, assim, né? Tem muita cara do Brasil, coisas que a gente pode até já ter visto algo parecido em algum lugar, né? Então, é bem legal. Aqui a gente já tem uma história maior com essa pegada, saca? De pessoa brasileira. E esses balões que eu adoro aqui, que são muito maneiros. Cara, então tem mais ilustrações. Aqui é aquela história que eu falei que ela tá mais desenvolvida. Tá? Ela tá mais longa. Cara, aqui é muito legal isso. Essa ideia aqui. E termina aqui com uma belíssima ilustração aqui de Pixinguinha, João da Baiana e Donga. Né? Então,
Essa é uma edição, então, bem bacana, bem bonita, com uma impressão muito legal, papel muito bacana, muito legal também. E é o meu primeiro contato com o trabalho do Marcelo Quintanilha, assim, então dá muita curiosidade de ver as outras coisas. Bom, galera, então esse aqui foi o livro Todos os Santos, do Marcelo Quintanilha. Se você quiser dar uma olhada nos quadrinhos que eu faço também, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você dar uma olhada nas coisas que eu faço em quadrinhos, né? Tem também um link aí, caso você queira aprender a desenhar, né? Eu tenho um curso muito legal online para quem quer começar a desenhar, né? Do zero. Então é voltado mesmo para que você aprenda de uma forma prática, assim, inteligente, que vai aproximar as ideias, né, os conceitos do desenho a quem está começando, né? Então, dê uma olhada também nesse link que eu vou colocar aí. É isso, galera. Então, um grande abraço para vocês aí. Não deixem aí de dar um joinha no vídeo, compartilhar. E é isso. Grande abraço e até a próxima.